Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. Sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores da casa. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco essa noite para mais um estudo. Hoje temos o prazer de trazer mais uma vez a nossa querida irmã Marlene Andrade, trabalhadora da nossa casa, com o tema O Ser Consciente. Para a nossa harmonização, como tema do nosso exórdio, o capítulo 136 do livro Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, em João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros, relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Querido Pai, espiritualidade amiga, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que aqui possamos estudar, escutar, sentir um pouco da presença do Mestre Jesus entre nós. Que possamos nessa noite, através do que será ministrado, entender um pouco mais sobre a nossa trajetória, o que viemos aqui fazer e o que devemos fazer para nos melhorar. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse entendimento, juntamente com a espiritualidade superior aqui presente, através da nossa irmã que fará uso da palavra, que ela seja intuída, que ela tenha o auxílio necessário para alcançar os corações necessitados da noite de hoje. Damos assim por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje
e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. É uma alegria, não é? Estar nessa casa, na casa de Jesus, na casa do irmão Moacir. E tinha colocado ali o Homem Integral, foi um equívoco, porque foi feito em dezembro, em novembro e dezembro. Aí em novembro falamos do medo e da ansiedade, e em dezembro falamos da rotina e da solidão. Janeiro falamos o ser consciente, a primeira parte, e fevereiro ficamos de trazer a segunda parte do ser consciente, que são obras de Joana de Ângeles, que a casa oferece no segundo domingo do mês, com a Heloíse, que dirige esse estudo, as obras de Joana de Ângeles. Aí, para quem não conhece o espírito Joana de Ângeles, ela é a mentora de Divaldo Pereira Franco, né? Então parece que são 16 ou 17 livros de psicologia dentro da obra espírita, porque ela ressalta o Evangelho de Jesus, ela ressalta o Livro dos Espíritos, vem trazer o comportamento humano, o nosso comportamento, para que a gente possa procurar uma reforma íntima, uma transformação. Que sabemos que a natureza não vai dar saltos, mas a gente vai tomando consciência de onde viemos, o que somos, o que queremos, o que estamos fazendo na Terra, para onde vamos planejar a nossa melhora, como vamos fazer para planejar o nosso melhoramento moral, espiritual e emocional. Então, todo mundo conhece esse espírito, já ouviu falar de Joana de Ângeles? Todo mundo já ouviu? Que ela foi Joana de Cusa no século I, século I, acompanhava Jesus, e ela, quando perde o esposo, que ela era bem de vida, ela vai ser empregada doméstica, porque naquela época a mulher não tinha vez nem voz, e descobrem, né, ela e o filho, como ela era seguidora de Jesus, ela morre queimada com o filho. O filho diz: abjura, mãe, nega Jesus. Ela não nega. Ela aparece as 3 mais importantes reencarnações. Ela aparece no século XVI no México, torna-se freira e desencarna aos 44 anos, tomando conta dos leprosos, das freiras leprosas, né? Porque ela era perseguida pelo seu chefe, que era o padre da igreja, que a perseguia, porque ela tinha muita inteligência. Naquela época, século XVI, a mulher não estudava, mas ela se destacava em aritmética, em pintura, em literatura, em geografia, em história. Então era muito perseguida pelo seu chefe da igreja, e ela renuncia ao cargo e vai tomar conta das irmãs leprosas, pega a lepra e morre aos 44 anos. Nasce no século XVII no Brasil, em Salvador, onde agora é a Mansão do Caminho, onde Divaldo constrói a Mansão do Caminho. E também ela é assassinada pela invasão francesa, né? Que esses franceses falam que vão dormir com as noviças, com uma certa libertinagem, anarquia. E ela diz que só vai morrer se passar pelo meu cadáver. Enquanto isso, as freiras, elas saem por trás do convento, na porta de trás do convento, e elas escapam, e aí eles a matam. Ela, indignada, pede a Jesus para estudar psicologia, psiquiatria, psicanálise, estudar a mente humana, 50 anos no mundo espiritual. E ela traz, através de Divaldo, esses 17 livros, para que a gente entenda o nosso comportamento e que a gente vá nos aceitando, nos descobrindo, para que a gente se melhore. A gente vai se melhorar se a gente identificar as nossas fragilidades, o que mais a gente tem de negativo, para transformar em luz, em positividade. Então, eu trouxe uma pequena síntese do mês passado, que é o ser consciente, para que a gente possa conversar e chegar, entender um pouco as nossas imperfeições e como a gente chegar, como a gente aprender a
como a gente aprender a transformar as nossas imperfeições, os nossos comportamentos negativos, né, em positividade. Então o homem moderno, o homem de hoje, a maioria, vive, a gente viu o mês passado, angustiados e vive muito satisfeitos. E Joana diz, nesse mundo atual, contemporâneo, que isso acontece mesmo às criaturas que têm todas as condições materiais. Eu não estou falando nem das pessoas que não têm. Mesmo as pessoas com todas as condições materiais necessárias, a mais do que o necessário, carregam uma insatisfação, uma angústia e um vazio existencial. Aí por que isso? Porque nós somos seres espirituais. Estamos num corpo orgânico, não é? Estamos num carro fisiológico, mas nós somos um espírito. Por conta da gente não cuidar do espírito, por conta da gente não cuidar da emoção, por conta da gente não fazer o autodescobrimento, as transformações que precisamos, então, parando só no ter, nós ficamos carregando a insatisfação e a angústia, e muitas vezes o vazio existencial. Então você conhece um parente ou alguém que esteja aqui que tenha condição econômica muito boa, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, carrega essa insatisfação, essa angústia. Então a pessoa adquire certos títulos, certos diplomas, certas colocações sociais, mas quando consegue aquilo, momentaneamente fica feliz, fica satisfeito, mas vai passando os anos e a pessoa percebe que aquilo não é a felicidade. Aquilo faz parte, deveremos ter para se manter, para progredir, mas que não é a felicidade. A felicidade está em a gente se comunicar com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus, se aproximar cada vez mais e fazer o nosso dia, cada dia, um dia melhor. Então, fora o vazio existencial, também carregamos muitos conflitos, né? Estamos na época de carnaval e sabemos que a gente vai ver agora, na época de carnaval, muitos de nós que carregamos esses conflitos, que carregamos as insatisfações, brincar com exagero. Aí sai muitas vezes da depressão e vai para outra esquina, que é a euforia. Nem a depressão é bom, que a depressão é a tristeza, é a fabricação de tristeza, e nem a euforia também é bom, porque é a fabricação do exagero. Então a gente vai ver o que? Agora no carnaval vamos observar não só brincadeira, mas muitos exageros, né? Muito a libido exposto, muita bebedeira, muito desequilíbrio, muita coisas que você vê que não está normal, está mais do que a brincadeira, de que a alegria, ultrapassa, né? Então chama-se euforia. Aí Joana diz que tudo isso, a euforia, a depressão, são mecanismos de fuga dos nossos conflitos. São momentos que a gente vive ali que vai extravasar, beber, esconder, camuflar aquela nossa agonia emocional, aquele nosso conflito, né? Então é passageiro. Aí a pessoa vai gastar, né? A pessoa vai extrapolar, mas não vai resolver o problema. Então a criatura, nós somos as nossas necessidades. Então a primeira necessidade nossa, todo mundo sabe que é a necessidade física, né? O comer, o beber, o se proteger, o se vestir, a saúde, necessidades físicas. Nós somos essas necessidades. A mais, temos as necessidades emocionais, de ser amado, de amar, de ser visto, de ser reconhecido, de se sentir importante perante a todo mundo e perante a Deus. Não é se sentir orgulhoso, mas importante, porque somos filhos de Deus, carregamos Deus. Então cada um de nós é importante para Deus e para Jesus. Pode não ser para outra pessoa, mas cada um de nós que estamos aqui na terra é importante. É uma semente que Deus colocou na terra para progredir e ajudar o próximo. Então necessidades morais vem da educação doméstica, não é? Necessidade de sempre estar no melhor, pensar no bem, querer o bem, fazer o bem,
falar no bem. Então são necessidades morais, melhorar o espírito das imperfeições. Necessidades espirituais. Muitas vezes nós estamos sofrendo a obsessão. Aí tem a obsessão do vivo para o vivo, que a casa espírita não vai resolver, vai ajudar. Porque você, se tem uma mãe que lhe persegue, um marido que lhe persegue, uma esposa que lhe persegue, ou você persegue um filho, ou o filho lhe persegue, a casa espírita não vai poder ajudar, porque é do vivo para o vivo. Vai lhe orientar para você se evangelizar, ter paciência, fazer o evangelho no lar, você procurar se entender, você mesmo, para ajudar aquele que lhe persegue. Porque tudo que acontece com a gente não é de graça, há um motivo, há uma causa, e às vezes está em vidas passadas. Então, a necessidade espiritual, muitas vezes, pode ser uma obsessão, pode ser uma fascinação. A fascinação, ela é maior do que a obsessão. A obsessão, ela é tratada quando é de espírito para nós vivos, não é? A casa aqui na terça-feira tem um tratamento, que os espíritos são convocados a comparecer aqui por seleção. O mundo espiritual seleciona, vai na casa de vocês, traz o espírito, e aqui ele é tratado, vem várias vezes se tratar, para desistir de nos perseguir. Ele vai ouvir na dialogação os ensinamentos de Jesus, ou o que ele necessita, para desistir de não nos perseguir mais. Isso é do espírito que está desencarnado para nós. Então a casa espírita que faz esse trabalho. Mas na fascinação, que é a necessidade espiritual de melhora, já é mais complicado, porque é uma obsessão mais intensa, é uma obsessão mais grave. O espírito está mais ligado a nós, perispiritualmente falando. Pode ser uma obsessão kármica que se torna em fascinação, se não é tratada logo no início. Então o tratamento é muito mais prolongado e vai necessitar do paciente mais cuidados, né? Vai precisar de tarefas evangélicas. Aí a irmã lá dentro vai dizer: você precisa fazer evangelho no lar, precisa fazer campanha do quilo, precisa fazer trabalho fraterno, porque é uma fascinação e o espírito está muito ligado a nós, sugando as nossas energias. Então temos as necessidades espirituais, temos também as necessidades sociais. Por exemplo, se a gente está desempregado, temos necessidades sociais, não temos? Temos que ter um emprego para se manter. Então todas essas necessidades vai dizer a nossa realidade, né? O que é que nós estamos precisando. Então a gente vai passar por todas essas necessidades, estudar cada uma delas: necessidade física, emocional, moral, espiritual e social. Somos essas necessidades. A mente nossa fabrica os pensamentos conforme as características do espírito de cada um. Então a minha mente vai fabricar os pensamentos de acordo com minhas características, com o meu eu, com o meu espírito. De acordo com o quê? Com minhas tendências, com minhas vontades, com meus sentimentos, com minhas emoções. Então somos o que pensamos. Então temos que prestar atenção, somos o que pensamos. Se eu penso só negativo o tempo todo, não é? Gosto de assistir Bandeira 2, Bandeira 3, aqueles programas todos de assalto, de problemática da sociedade doentia, porque tem um lado da sociedade sadia, porque senão a nossa sociedade não caminhava. A nossa sociedade é muito mais sadia, tem muito mais coisas boas do que negativa. Só que a negativa, ela se propaga, passa na televisão várias vezes, passa de manhã, à tarde e à noite, várias vezes. Então, se nós ficarmos com a antena ligada, principalmente as pessoas mais sensíveis, nas coisas negativas, nós vamos ficar com a energia para baixo, porque a gente vai ficar sem fé, desacreditado, achando que só existe coisas negativas. Não passa o médico operando, não passa o médico salvando, não passa uma parteira fazendo vários partos lá no sertão de graça, não passa. Não passa as professoras com 40 alunos, 50 alunos, tentando dar aula, porque às vezes
os meninos não têm educação, tem que educar para poder instruir. Isso não passa. Como ajudar, né? Mas quando tem uma marginalidade, aí passa, repete. Vários jornais até a gente ficar inflamado com aquelas notícias. Então, a nossa mente fabrica conforme as características, nossas tendências, nossas vontades, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, Joana diz, nós somos o que pensamos. Então, a gente tem que ter cuidado. O que é que eu estou pensando? É um pensamento negativo? Vou mudar agorinha para um pensamento positivo. Então, às vezes a gente tem um sintoma, sente alguma dor, um mal-estar, a gente pensa logo que é uma doença ruim. Não, tire isso da sua cabeça, pense na saúde, pense na fé, pense na oração, pense em Jesus. Não sei se vocês conheceram irmão Sobreira, fundador da campanha do Quilo, nosso amigo, morava em Casa Forte. Ele dizia, procure ter seu dia em estado de oração. Aí a pessoa vai dizer, e eu vou virar santo? Não é virar santo, é você vai abrir o chuveiro para tomar banho, agradeça a Deus. Vai se alimentar, agradeça a Deus. Vai pegar seu ônibus, agradeça a Deus. Vai pegar seu carro, agradeça a Deus. Vai na farmácia, agradeça a Deus. Tudo que fizer, agradeça a Deus. Está doente, agradeça a Deus e peça saúde. Estou doente por quê e para quê? Por que eu estou doente? A doença vem da alma. Então agradecer a Deus tudo e procurar saber o porquê. Então o irmão Sobreira ensinava como a gente educar a nossa mente, que a nossa mente ela pula muito, né? De galho em galho. Nós poderemos estar aqui sentados e a mente está fora daqui, bem longe. Então quais os sintomas que acusam que não estamos bem? Quais são os sintomas? Doenças, que é uma coisa física, que já vem do espírito, não é? Doença nota para a gente que a gente não está bem. O corpo físico está gritando, porque o espírito está doente, passou já para o corpo. Perturbação espiritual, que a gente falou, vai dizer que a gente não está bem. Perturbação emocional, uma traição, né? Uma depressão, é perturbação emocional. Perturbação moral, uma rebeldia. Se o espírito ele é rebelde, ele nasce numa situação econômica muito desfavorável e a mãe não educa ele, nem o pai educa, o que é que vai acontecer? Se essa alma ela for infantil e rebelde, ela vai ser arrastada para a marginalidade, porque ela é rebelde, nasceu no meio desfavorável e a mãe não cuidou nem o pai. Então essa alma, a tendência ela ir com a rebeldia para o lado errado da vida. Porque a mãe e o pai são espelhos e a base da família. Se a mãe e o pai não tomam conta, aí solta no mundo, o mundo não tem o que dar, né? Vivemos no mundo, mas nós não deveremos ser do mundo. Estamos no mundo para servir, mas não ser do mundo. Aí joga para o mundo não vai ter o que dar. Então vai aprender as coisas negativas. Se já tem uma alma infantil, não tem uma alma já com madureza, então será arrastado por conta da rebeldia. Também quais são outros sintomas que nós podemos dizer que não estamos bem? Muitas vezes mediunidade. A pessoa está com a mediunidade, tem evidência, tem audiência, tem intuição, vê vulto às vezes, né, que é a evidência, tem os sinais todos, mas não aceita, tem medo, não é? Conheço uma pessoa que disse essa semana a mim, Marlene, eu e minha mãe frequentava centro espírita, mas quando disseram que nós éramos médios, nós desistimos, porque morremos de medo. Nós vimos uma pessoa receber uma entidade e ficamos com medo, nós não fomos mais não. Então, o medo, sabemos que é comum no início, é até normal, mas é a falta de estudo. Quando começa a estudar as obras, começa a se adentrar na casa espírita, esse medo vai passando, porque o que você vai ver são espíritos se comunicando, e muitas vezes se ele é rebelde, ele vem rebelde. É lógico que na casa espírita ele não vai derrubar mesa, não vai derrubar cadeira, porque vai se educando
para ele dizer a emoção, a sensação. Mas ele não vai quebrar nada, nem vai dar em ninguém. Que vai ter na educação mediúnica. Então, todos esses sintomas, não é? Mas a insatisfação, a angústia, vai dizer que nós não estamos bem. E outros mais. Aí eu perguntaria a vocês, o que é o ser consciente? O que é a gente ser consciente? Será que nós somos conscientes? Geralmente a gente tem 10% ou 20% de consciência. 80%, 90% está no inconsciente. A gente nem se dá conta porque nós vamos fazendo tudo automaticamente. A gente não se apercebe. Então o Joana coloca, o ser consciente, eu botei bem simples para a gente entender melhor. Para não achar que é complicado. É aquele que autoanalisa-se todos os dias. Deve trabalhar sem cessar para a sua melhoria em todos os aspectos. O aspecto intelectual, se pode estudar. Que o aspecto intelectual está aqui dentro da necessidade emocional, não é? Porque se eu vou para a escola, aprendo a ler, vou mais para frente estudando, tenho um certificado, tenho um curso técnico, tenho um diploma, vai ser mais fácil eu me colocar na vida. E se eu não quero estudar, não gosto de estudar, não vou à escola, vou gazear a aula, não aprendi a fazer nenhum ofício na vida, chego com 30 anos, não sei fazer nada, então vai ser mais complicado arrumar um emprego, não é assim? Está dentro da necessidade emocional a profissão. Então, Joana diz que o ser consciente é aquele que toda noite, a gente vai ver depois Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, pergunta 919, ele falando como a gente deve proceder ao deitar. Então, o ser consciente é aquele que se autoanalisa todos os dias e deve trabalhar sem cessar para a sua melhoria em todos os aspectos. Aí eu coloquei aqui nossos comportamentos, coloquei escrito para a gente dar uma melhorada na mente e ver o que é que a gente tem, o que é que me incomoda mais, para que a gente melhore. Porque não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar, se transformar. Mas pelo menos a gente pegar um ou dois aspectos para transformar durante 2024, não é? Vamos pensar assim. Então eu coloquei medo. O medo é normal até certo ponto, mas tem o medo patológico, não é? Então todo mundo tem medo. O medo até certo ponto é normal. Passou de certo ponto, ele é patológico. Então saber se tem um medo exagerado. Aí tem que tratar. Ansiedade, praticamente está na sociedade essa ansiedade, né? A correria para UTI, a correria para o emprego, a correria para a sobrevivência, a correria para conseguir ter uma vida melhor. Então isso aí quase que está na sociedade, a ansiedade. Mas quando a gente toma consciência que a ansiedade é patológica, temos que procurar tratamento na casa espírita, no psicólogo, no psiquiatra, se for o caso, procurar. A gente vai ver aqui os recursos para tratar a ansiedade, quando ela passa do limite, que também temos uma quantidade de ansiedade que é normal. Neurose. A neurose é a rotina doentia, que a rotina faz parte da vida. A rotina até educa, condiciona os meninos, as meninas, né? Como a rotina da casa funciona, onde é que vai botar o sapato, vai dobrar o lençol, onde é que bota o prato, onde é que bota o talher, aonde é que vai tomar banho, onde é que estende a toalha. Então essa rotina normal, tudo é muito bom para educar, para que a gente tenha um pouco de ordem dentro de casa. Mas tem a rotina que fica neurótica, não é assim? Tudo automático, e a gente fica neurotizado, então não é bom. O isolamento também. O isolamento também é uma coisa negativa. É bom a gente ficar a sós conosco para falar com Jesus, para falar com Deus, para orar. Aí é preciso ficar só, ou momentos de silêncio que a gente faz. Mas o isolamento demais também não é bom. Depressão, todo mundo conhece, que é a fábrica da tristeza. Rebeldia é a pessoa revoltada, não aceita como está, né? Não aceita na família que nasceu, não aceita a prova que chegou, não aceita a expiação, é rebelde, não é? Distrata a mãe, distrata o pai, distrata os irmãos, distrata o amigo,
não obedece no trabalho, não para em trabalho nenhum, porque não quer se curvar a horário, não quer se curvar a disciplina. Então é a rebeldia. Euforia, já falamos, que é alegria em excesso. Inquietação, não é? Não tem lugar para gente. Vaidade. Vamos ver agora. Tem pessoas que não dão R$ 1 para ajudar ninguém, mas se for para gastar na fantasia, gasta milhões para passar na Globo 1 minuto. Às vezes nem passa, mas às vezes passa na Globo assim 1 minuto. Aí a gente não está criticando, mas está abrindo nossos olhos para que a gente veja que tudo isso que a gente planta, a gente colhe. Muitas vezes você não consegue, ou nós não conseguimos dar R$ 1 para ajudar uma pessoa. Eu vim agora há pouco com um amigo de casa, e a gente viu uma senhorinha de cabelinho branco, acho que tinha mais de 70 anos, no ponto do ônibus ali do Vasco da Gama, pedindo nos caminhões, nos carros, pedindo auxílio. Uma hora daquela, né? Vendo a hora ser atropelada. E a gente fica pensando, meu Deus, na nossa sociedade, né? E muitas vezes a pessoa gasta milhões numa fantasia, naquelas pedrarias todas. Quer dizer, isso aí chama-se vaidade. Muitas vezes aquela alma está tão sofrida, precisando disso, dessa vaidade, para esconder milhares de dores, milhares de situações que a pessoa não quer ver. Às vezes não tem maturidade e às vezes não quer ver. Então, vai para o lado dessa vaidade de muito dinheiro, de muita posse. Outra coisa que nós temos, eu estou falando das imperfeições, para a gente se identificar qual delas nós temos em maior grau, para que a gente melhore, tá certo? A inveja. Será que nós temos inveja? A inveja é a tristeza pelo bem que o outro possui. Aí a pessoa comprou um sofá, aí eu não durmo mais hoje. Minha vizinha comprou um sofá, aí vou lá para saber o preço, vou olhar a cor, vou me sentar para saber se é fofo. Aí não deixo meu marido dormir até ele comprar um sofá. Não é? A bobagem nossa ainda. Então a inveja. E tem gente que tem inveja porque outra vez não tem nem muita coisa material, mas tem força de espírito, tem autoconfiança, né? Tem inteligência. Aí o outro não aceita, fica triste porque aquela pessoa tem aquelas qualidades. Em vez de imitar, procurar saber por que a pessoa tem, como é que a pessoa fez, não, aí fica triste porque o outro tem aquelas condições. Então a inveja também é triste. E quando a gente pensa na inveja, a gente tem que saber que nós carregamos Deus, todo mundo. Então se aquela pessoa tem aquelas qualidades, aquelas condições, nós também temos todas essas qualidades em estado latente, precisamos trabalhar para desenvolver. Ciúme também, se o ciúme for a coisa mais pesada na vida da gente, vamos transformar o ciúme em desprendimento, não é? Porque ninguém é de ninguém, não é que a gente vai... Não, agora ninguém é de ninguém, eu posso ficar com qualquer um, porque tem a moda também, né? De ficante, de casal que como é, liberal, que troca, tem essas coisas aí. Mas se a pessoa tem aquele ciúme doentio, de posse, de matar o outro, e ainda bota na mala e leva não sei para onde, minha gente, é muita doença mental, não é? Então, é normal se ter raiva, é normal se ter ressentimento, mas você ter o ódio, e aqui a gente recebe nas fichas, pessoa que tem muito ódio, muita vingança, muito desejo de matar, quer dizer, isso é uma doença muito grave na alma. Então a pessoa passa século perseguindo o outro, até conseguir derrotar o outro, porque também foi ofendido, foi traído, quer dizer. Então é uma alma que precisa muito de Jesus. Avareza, o que é avareza? Avareza é apego, chama-se a pessoa mesquinha, não é? Já ouviram falar? A pessoa é mística. Aí eu vou ler na pergunta 919, quando Santo Agostinho fala que o avarento se acredita que é econômico. Porque muitas vezes a gente não quer se avaliar, a gente não quer aceitar que a gente tem aquela imperfeição, que o nosso orgulho ainda não deixa. Nosso orgulho não deixa. Então a pessoa avarenta, ela pode se acreditar que é econômica, mas muitas vezes não toma nem banho para não gastar o sabonete. Aí acha que é economia, não é assim? Então nós não devemos relaxar o nosso dinheiro,
ser estragado, porque tudo pertence a Deus, tudo que a gente tem pertence a Deus, tudo, tudo, até a alma é de Deus. Então nós não devemos ser estragados, mas também não devemos ser tão apegados de não ajudar ninguém, né? De ter os bens e não usar, guardar, porque vai morrer, vai desencarnar e vai ficar apegado à casa, vai ficar apegado ao violão, vai ficar apegado ao piano, vai ficar apegado à joia que deixou, o espírito vai ficar apegado ali. Então é um sofrimento muito grande o avarento. Ambição, que a novela acabou agora, parece que é Terra e Paixão o nome, vez ou outra eu dá uma olhadinha. Então é aquele homem, Tony Ramos, né? Passou a novela todinha perseguindo uma criatura para tomar o que é dela, quer dizer, também uma doença. Devemos ter o que? Espírito de luta para ter o melhor, está lá no Evangelho. O homem tem o desejo do melhor, é normal, espírito de luta para ter o melhor, mas tomar o que é dos outros, jamais. Temos também impiedade, somos impiedosos, somos injustos, somos maledicentes, e a maledicência é mais normal, né? A gente sempre tem uma linguagem de falar do outro, né? A gente tem ainda um defeito grave que é julgar. Está no inconsciente coletivo, a gente julga logo e a gente daqui a pouco está até falando já do outro, né? Então a maledicência também, se a gente, a coisa mais grave for a maledicência, o julgar também temos que corrigir. Falei já do ódio e da vingança, que é uma coisa muito triste, né? Tem pessoas que dizem assim, eu estou cego de ódio, ou cega, né, assim, de ódio, e realmente fica. E se tiver uma arma, pronto, aí é o fim da pessoa. A pessoa quando esquenta, porque quando a pessoa vibra ódio, vai atrair uns 3 espíritos de ódio também, vai potencializar o ódio, vai pegar a arma, matar. Quando esfriar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Potencializou, vibrou, fez, quando esfriou, está lá na cadeia, arrependido, não é? Porque tirou a vida do outro. Então o ódio e vingança é uma coisa muito complicada e difícil. Covardia, né? Se a gente for uma pessoa covarde, a gente não for justo, se a gente tiver isso também, corrigir. Vou dizer mais imperfeições que nós temos. Eu acho que eu tenho todas, né? Porque saber assim dessas coisas. Culpa. Se a gente tem culpa, sabe o que é sentimento de culpa? Tem pessoas que foram freira a vida passada, foram religiosos e carregam muito sentimento de culpa. Nós não devemos carregar culpa, a culpa é só para a gente entender que fizemos errado. A partir do momento que eu sei que fiz errado, procurar me corrigir. Mas vamos diminuir a culpa. Nós somos merecedores de amor, merecedores de coisas boas, somos filhos de Deus. Então a culpa atrapalha. Então a pessoa acha que não deve ser feliz, por quê? Então a culpa deve ser substituída pela nossa autoadmiração, né? Autoadmiração. Não é aquela coisa de narcisismo, não. É uma autoadmiração pelos valores que você descobre que você tem e aprimorar mais. Outra coisa que podemos ter, acho que aqui não tem não, nenhum não. Autoabandono. Né? Quem se autoabandona não vem para casa espírita, tá lá muitas vezes tomando meiota. Acorda, não, tem que tomar uma, aí toma uma branquinha. Não, é meio-dia, tem que tomar outra para almoçar. Aí mais lá para tarde, tem que tomar mais uma. E aí a pessoa quando vê está embriagada. Quando a pessoa vê, a pessoa não tem mais consciência. A pessoa é manipulada pelos espíritos. Já viram no filme o Nosso Lar número 1? A gente passou agora o Nosso Lar número 2. Os espíritos querem beber, fica ali na janela, mandando o desejo para aquela pessoa que bebe. Então aquela pessoa que bebe é o caneco. E os espíritos lá mandando a energia, aumentando a vontade dele beber. Aí ele sai para beber, ele bebe para ele e bebe para os espíritos. Por quê? Os espíritos, como não vai beber mesmo, vai sentir o cheiro da bebida, o cheiro da cerveja, o cheiro do pitu, do conhaque, e vai se alimentar daquilo ali. Porque no mundo espiritual não tem bares, restaurantes, nem casa para vender bebida. Então, eles vão se aproximar de quem bebe para potencializar o desejo da bebida. E muitas vezes as pessoas se auto-abandonam. Eu vi uma passagem de Chico Xavier essa semana, através de uma palestrante muito
muito sábia, Marisa Braga, de Brasília, ela dizendo que tinha um alcoólatra que frequentava Chico Xavier. E muita gente que vinha, muito arrumada, muito cheirosa, ou cheiroso, não gostava daquele bêbado, não é? Achava ele assim inconveniente. Mas Chico Xavier, lendo a aura, vendo a alma dele tão bonita, sabia que ele bebia porque ele perdeu a filha no desastre. A filha morreu, ele viu a filha morrer no desastre. Então ele se entregou à bebida. Aí ele ia para Chico Xavier com aquelas dores todas da perca da filha, não aceitou. E Chico Xavier sabia da dor dele, mas muita gente não gostava porque ele era auto-abandonou-se. Ele se auto-abandonou, vivia de bebida, perdeu o emprego, perdeu tudo. Mas ele vivia lá em Chico Xavier, que era a única pessoa que dava atenção a ele, no auto-abandono. Outra coisa, ideias suicida. Então tem pessoas que fabricam ideia de suicídio. Então vai o quê? Atrair espíritos que quer também que você faça mesmo suicídio, que é a pior coisa que podemos fazer conosco. Porque o autoabandono é um suicídio emocional, mas você tirar a sua vida mesmo, calcular para tirar, é um suicídio, é a pior coisa. Por quê? Porque o espírito vai sofrer muito, vai passar no mundo espiritual muitos anos. Se eu tenho que morrer com 80 anos, faço suicídio com 60, vou passar 20 anos no mundo espiritual, no Vale das Sombras. Lógico que tem casos e casos. Tem casos que Maria Santíssima vem pegar a pessoa, que o anjo da guarda vem pegar, porque a pessoa estava fora de si, muitas vezes induzido, depende do caso. Mas que em geral, se a pessoa não enfrentou a prova, a expiação, e por um desespero foi para o suicídio, é muito penoso, tá certo? Então, ideias suicidas devemos arrancar imediatamente da mente, ou se a gente vê alguém muito triste, a gente procurar ajudar nosso neto, nosso filho, nosso parente, nosso amigo, nosso inimigo, com a prece. Se não chega perto, manda alguém que chega perto, tá de olho, observando, para ajudar na ideia suicida, para que os irmãos não cheguem de fato ao suicídio, que é muito doloroso. Outra coisa que a gente pode sentir: raiva, que é normal do ser humano, ira, ressentimentos, luxúria, que é o depravo sexual, a libido exposto, não é? Insinuações, que a gente vai ver muito no carnaval agora. Os homens tudo vestido. Em geral você não vê o homem nu. O homem se respeita, se veste todo. Agora as mulheres esqueceram da roupa. Aí vai com a libido para a avenida, né, para ganhar os troféus, tudo exposto, insinuações, luxúria, e aí vai atrair o quê? Muitos obsessores. Minha filha estava dizendo hoje a mim, Elba Ramalho, a cantora que nós conhecemos, ela pedindo oração, porque ela disse que tem que trabalhar no carnaval por conta que tem grande família que depende dela. Mas pedindo oração, que a gente orasse por ela, porque quando termina o carnaval, ela fica de cama não sei quantos dias. A energia vampirizadora, né, da bebida, da luxúria, do depravo, das mentes que vão ali até perturbar, que querem matar, que estão com revolta, com rebeldia, querem acabar com a festa do outro, e a bebedeira, etc, etc. Então ela pedindo oração, porque precisa daquela verba para manter não sei quantas famílias que ela tem. Então vejam. Então tudo isso também junto ao quê? Aos conflitos que nós temos, complexo de superioridade, que chega ao narcisismo. O que é o narcisismo? O altar dentro de mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Ou então o complexo de inferioridade, é a pessoa ser servilista, viver apagada, servindo a todo mundo. A pessoa não existe e fica servil dos familiares. Todo mundo usa aquela pessoa para servir e a pessoa nunca existe, não é? Sempre está triste, sempre está cansada, sempre está, na palavra assim, para baixo, de tanto servir a família, e a família não vê aquilo, explora aquela mãe, aquela avó, muito principalmente as avós que a gente vê nas casas espíritas, que distribuem a feirinha básica,
nós tínhamos o hábito de ver muitas vovós, muitas, que vão para ali esperar a feirinha básica para alimentar os netos, que as filhas, mães solteiras, traz os netos para as mães criar e vão para a rua namorar de novo. E as avós lá cansadas. Então, é o estado servil. Então, não é bom ser servil, é bom servir ao próximo, com consciência, né? E não ser servilista, nem narcisista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Outra coisa que carregamos, inseguranças, preconceito. Tudo isso que nós temos, devemos ver, identificar o que é que eu tenho de mais grave. O que é que eu tenho que é mais grave? Tudo isso que eu falei está dentro do egoísmo e do orgulho. Tudo isso, esses comportamentos, está dentro do egoísmo e do orgulho. Então a gente vai ver o que é que a gente tem de mais grave, identificar e vamos agora melhorar, transformar, tá certo? Então o que precisamos fazer para a nossa transformação, que chama-se reforma íntima. Então colocamos, a natureza não dá saltos, quer dizer, não é porque eu identifiquei que eu tenho vaidade hoje, então eu tenho muita vaidade, que amanhã, depois, um mês eu vou estar curada, não é assim. Vai ser a passos lentos, por quê? Para que eu chegasse a uma grande vaidade, foi anos, não é assim? Foram anos. Para que eu chegasse a ter um vício do álcool, foi anos, para incorporar aquele vício. Se eu tenho um vício do ciúme, também foram anos para eu incorporar aquilo ali. Então não vai ser do dia para a noite, a gente vai fazer uma estratégia, de acordo com o que eu vou falar aqui, para que a gente vá combater aquela imperfeição. Então, após a identificação da nossa necessidade, vamos transformar para melhor. Então é preciso o quê? Primeiro recurso, o auto-amor. Primeiro recurso é me amar, ter fé em você mesmo. Nós carregamos muito potenciais positivos, porque carregamos Deus. Se nós carregamos Deus, nós podemos muitas coisas. Muitas vezes a gente está parado, estacionado, pensa que a gente não tem mais força, aí um menino da gente adoece, um filho. A gente não quer perder aquele filho por nada, mas menino, no instante a nossa fé aparece. Já notou isso? A gente está ali parado, sem fé, não sei o quê. Quando adoece um filho da gente, olhe, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente vai no médico, a gente vai na casa espírita, a gente vai no crente. A fé da gente parece que na hora multiplica assim, não é assim? Quando tem necessidade grande, um teste de fé. Então veja, essa fé a gente tem guardada. Esse auto-amor é se amar. É você acreditar em você, que você carrega Deus e você pode, tem condição de se auto-transformar, de se auto-melhorar. Então a fé, quem quer estudar a fé no Evangelho, é capítulo 19, a fé transporta montanhas, capítulo 19. A fé na minha força íntima, confiança em Deus. No momento que eu digo, eu tenho fé, eu quero, eu tenho vontade, a sua energia na mente vai ser fabricada diferente, porque a vontade vem do Espírito, a fé vem do Espírito. Você passa a fabricar na sua mente a força íntima da fé, da vontade de querer. Quando você começa a fabricar, a sua energia muda. Então os espíritos que têm fé, seus amigos espirituais, cheios de fé, vai se aproximar de você, vai potencializar a sua fé. E você vai pegar um cadernozinho e escrever: tenho fé. O que é que eu quero transformar? O ciúme. Esse ano 2024 eu vou melhorar o ciúme, vou melhorar a ansiedade, vou melhorar o medo. Então você bota primeiro, tenho fé, me amo, Deus me ama, Jesus me ama. Então, confiança em Deus, porque os espíritos vão vir lhe ajudar. Outra coisa, a aceitação, porque tem gente que não aceita, né? Ah, eu não tenho isso não, eu não tenho orgulho, eu não tenho ciúme, eu não tenho egoísmo, eu não tenho nada disso. Nós temos muitas imperfeições e temos muitas qualidades e temos muita força também. Então tudo está em nós. Então, confiança em Deus, que seremos ajudados. A aceitação.
Quando identificar aquilo que você mais necessita, aquela imperfeição, aquele comportamento, aceitar. Quando eu me amo, eu me aceito. Tem uma coisa em mim que eu não gosto. Eu tenho em mim uma coisa que eu não gosto, que é muita ansiedade, mas eu tenho que aceitar. É o primeiro passo, eu aceitar. Para poder, primeiro eu identifico, depois eu aceito, depois eu vou fazer um programa para me melhorar. Então, o Jonas coloca alto amor, que é a autoestima, que é a fé e a confiança em Deus. Segundo ponto, aloestima. Eu fui olhar no dicionário que era alo, não achei. Depois, lendo mais a obra, descobri. Aloestima significa trabalhar pela fraternidade, convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Então, quem são meus próximos? Dentro de casa. Dentro de casa são as pessoas mais próximas de mim. Marlene, mas dentro de casa é um inferno. Eu tenho 2, 3 pessoas que não gostam de mim, tenho inimigos, tenho irmãos que não falam comigo, tem minha mãe, tem isso aqui. Pronto. Lá esse é o ponto inicial. Você vai trabalhar o que? A fraternidade. Trabalhar o convívio saudável. Aceitar o que? Seu próximo. Orar por ele. Procurar ter empatia. Por que ele não gosta de mim? Se não foi nessa vida, foi em outra. Foi o que eu fiz com ele para ele não gostar de mim. Você já viram alguém dizer que alguém não gosta de si dentro de casa? Já viram ou não? Eu conheci uma moça, uma jovem, ela era da Cruzada Espírita Militar, trabalhava comigo na escola Fisk, escola de inglês. Ela era professora de inglês da escola Fisk. E ela dizia que a mãe dela não gostava dela. Ela disse: somos 2 irmãos, comigo 3. Eu sou a filha única, mulher, mais 2 irmãos. Minha mãe deixa almoço para os meus 2 irmãos, não deixa para mim. Nunca tem almoço para mim. Minha mãe lava a roupa dos meus irmãos, mas não lava a minha roupa. Minha mãe não gosta de mim, só meu pai gosta. Então eu ouvi com o meu ouvido esse testemunho. Então, dentro da própria casa, você pode ter pessoas que não gostam de você, que pode ser de vida passada, se não é dessa. Então, Joana manda a gente fazer a fraternidade. Não é que você vai amar aquela pessoa. Se há uma antipatia, você não vai conseguir amar, ter aquela estima, aquela energia de afinidade, não vai ter. Mas você vai gerenciar sua mente para mandar fraternidade, mandar amor, mandar coisas boas para amenizar aquela energia da sua casa, não é? Robson botou para a gente segunda-feira aqui, já várias segunda-feiras que ele coloca, 3 segunda-feiras, um áudio aqui da federação, e o irmão, não lembro o nome dele agora, falando, e quando a gente faz prece dentro de casa em voz alta, quando a gente faz o evangelho, quando a gente bota um CD de músicas de evangelho, a gente evangeliza as paredes, a energia da casa, todinha fica com a energia espiritual elevada. Se eu botar coisas negativas na televisão bem alto, coisas negativas o tempo todinho, quando desligar a televisão, você chamar um médium para sua casa, o médium que for sensível, uma mulher grávida, uma criança vai ficar com dor de cabeça. Se tiver um bebê dentro de casa, ele vai ficar irritado, chorando, porque aquela energia é negativa o tempo todo ali na televisão. Às vezes tem febre, né, o nenenzinho, a mulher grávida passa mal, porque a energia é negativa. Então vamos corrigir isso, né? Colocar energias positivas no lar, para que a gente possa viver melhor. Então, Joana coloca no segundo ponto a fraternidade. Primeiro ponto, o amor a si com a fé e a confiança em Deus. Segundo ponto, fraternidade. Terceiro ponto, a oração. Viver em estado de oração. É aquilo que eu disse. Eu lembro muito do irmão Sobreira, ele dizia: tudo que você fizer, lembre-se de Deus. Aí tinha muitas mulheres no auditório, que a gente dava aula gestantes, aí ele dizia, elas sorriam muito, ele dizia: vai fazer sexo com o seu marido, pense em Deus. Aí elas riam. Como é isso? Fazer sexo pensando em Deus? Mas aí ele dizia: mas o sexo foi Deus que fez. Se você vai para o ato sexual com o seu marido, com o seu companheiro, seu namorado, peça a Deus ajuda, para você não ficar só no carnal, você sentir prazeres espirituais, emocionais, sentir a alma do outro, porque as pessoas acostumadas a fazer como os animais. Não, devemos ir
pensar em Deus, pedir a Deus ajuda para aquela hora ter uma transfusão de energia espiritual. Aí você sai de uma relação refeito e não cansado, cansada. Então, a oração, irmão Sobeira dizia, no ato do namoro, do sexo, fazer a oração. Então, tudo que for fazer, colocar Deus na pauta, tudo na vida, no trabalho. Eu contei já uma história aqui do homem que não perdeu o emprego, porque toda vez que o chefe chamava ele com pensamento em Deus, porque o chefe botava ele para trás, reclamava com todo mundo, que ele era mal-humorado. Mas aquele homem, sempre com pensamento em Deus, não perdeu o emprego, só tinha aquele emprego mesmo, de tanto pensar em Deus e pedir a Deus ajuda. Então, Joana manda viver em estado de oração. Aí a pessoa vai dizer, ô Marlene, eu vou ficar santa? Não é ficar santo nem santa, aí é você procurar o melhor para você. Não é melhor quando você pensar numa coisa negativa, você entrar em oração? Não precisa ficar Pai Nosso que está no céu, não. Meu Deus, me ajude, é uma oração. Meu Deus, me socorra, Jesus, me socorra. Uma vez eu tive um problema de um sofrimento tão grande, que era um prejuízo financeiro, que aí eu disse, meu Deus, me ajude. Mas eu disse com tanta força, que na mesma hora eu senti aquela energia assim entrando na minha cabeça, e aquilo foi me aliviando, e aquilo foi dizendo assim, tenha paciência, tenha calma, vai ser resolvido. Eu me acalmei, mas eu ia entrar em desespero, mas eu chamei por Deus com tanta da força da minha alma, que aquela energia veio e me acalmou e foi resolvido. Foi prejuízo, mas eu saí inteiro com minha família, não prejudiquei ninguém. Então vejamos, Joana coloca no quarto item, relaxação, que não é fácil, relaxar, é fácil? Tem hora de pegar o transporte, tem hora de acordar, tem hora de chegar na escola, tem hora de chegar no trabalho, tudo é hora, e a gente não consegue relaxar. Então vê se quando chegar em casa, toma um banho, come alguma coisa, não logo pesada, leve, né? Faz um lanchinho, e vai tentar relaxar, respirar pelo nariz, aí vem até o diafragma, até aqui, porque o bebezinho quando respira, a barriga dele sobe e desce, não é assim? Já viram o bebê respirando, só de fralda? A barriga dele sobe e desce, por quê? Ele respira até o diafragma. Nós, geralmente, a sociedade, respira até o pulmão, né? Porque a gente está sempre ligeiro na carreira. Então, Joana diz, relaxar, para quê? Para entrar com harmonia. Ah, Marlene, é muito difícil, eu também acho. Então, vá para o seu quintal, se você tem quintal, vá olhar uma mangueira, observe as raízes que a gente não vê, a raiz ali fixada na terra, puxando água, puxando as vitaminas, puxando ferro, puxando os minerais, uma mangueira puxando todos aqueles alimentos da terra que a gente vai precisar, passando pela seiva, aí aquela seiva vai pelo tronco, vai pelos galhos, pelas folhas, vai pela flor, pelo fruto, depois a manga está lá boa para você tirar e comer a manga, cheia de substâncias químicas para me alimentar, nos alimentar. Tudo veio de Deus, veio o sol, veio a chuva, todos os elementos químicos na terra para nos alimentar, tudo veio de Deus. Então você vai ver isso, vai se harmonizar com isso, né? Vai pensar nisso, no abacate, no pé de goiaba, o que for, e você vai entrar em harmonia com a natureza. Isso pode ser uma borboleta, pode ser um pássaro, pode ser seu gatinho, seu cachorro, e você vai se harmonizar com a natureza. Joana diz, nesse exercício, vamos abrir horizontes e largar a nossa movimentação, ou seja, você vai ficar bem com você e você vai conseguir se movimentar em mais espaços, porque você é mais alegre, mais harmônico, você vai conseguir ampliar mais suas amizades, seus grupos, tá certo? Aí ela bota no quinto item, meditação. O que é meditar? Meditar é ouvir Deus. Orar, ela mandou orar. Orar é você falar com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com o irmão Moacir, com Nossa Senhora, quem você quiser, São Anjo da Guarda. Orar é falar com Deus. E meditar é você ouvir Deus. Como é isso? Você vai se acalmar, você vai se sentar, você vai respirar até o diafragma, vai relaxar, vai falar com Jesus, conversar, se acalmar totalmente, todos os nervos, todos os músculos. E quando você estiver exercitando muito isso,
você vai ouvir uma voz na sua cabeça, não é loucura. É seu anjo da guarda dizendo: tenha calma, tenha paciência, vai ser resolvido. Vai aparecer uma ideia na sua cabeça, como você resolveu o problema. Ah, Marlene, mas o problema é desse tamanho. Você vai fatiar o problema em 5 partes, para resolver uma parte de cada vez. Então, a meditação, você vai ouvir Deus, e aí vai haver o quê? Crescimento de dentro para fora. O que é esse crescimento de dentro para fora? Curar nossas mazelas, as nossas más tendências, ouvir Deus, que é ouvir a intuição. Alguém já teve intuição aqui? Uma voz dizendo assim: não vá por aí não, já ouviram? Ninguém ouviu? Uma voz falando: não vá por aí, não faça isso. A gente tem uma vozinha que fala conosco, não é? Antigamente eu tinha umas intuições, dizia assim, que eu tenho muita afinidade com a irmã minha. Eu dizia: minha irmã está saindo de Olinda para vir aqui me ver minha mãe. Daqui a pouco ela chegava, tinha essa transmissão. Então, quanto mais a gente meditar, orar, a gente vai sentir a intuição. Então é um crescimento de dentro para fora. Criatividade, crescimento de dentro para fora. Ampliação da mediunidade, crescimento de dentro para fora. A consciência vai se dilatando, você vai entendendo mais o seu próximo, o seu parente que você não gosta dele, o parente que você não tem afinidade, aquele filho que você não sabe como educar, como chegar na essência dele. Então você vai dilatando a consciência, você vai entender seus filhos, seus netos, seu marido, sua mulher melhor, através da meditação, está em cima da hora, através da intuição. Então folha 1, 2, 3. Para terminar, o ser consciente, ele é austero, firme, de bom caráter, sem carranca, sem cara feia, jovial, porém sem vulgaridade, complacente, quer dizer, tem compaixão, no entanto, sem conivência, não é conivente com o erro. Jesus dizia: entendo o seu sofrimento, a sua dor e o seu erro, mas vai e não peque mais. É bondoso ser consciente, todavia sem anuência, quer dizer, não aceita o erro. É bondoso, mas não aceita o erro. Ajuda e promove aquele que ele procura. Socorre, seguindo adiante, sem cobrar retribuição. Então, o ser consciente é responsável e não se permite o vão repouso, enquanto o dever o aguarda, conhecendo suas possibilidades e colocando-as em ação sempre que necessário, aberta ao amor e ao bem. Muita paz e que Deus nos abençoe.